Olá, eu sou o Michael, sou psicólogo, desenvolvedor e fundador da Psicodoc. Eu vou mostrar como que é possível adicionar modelos de docs aqui dentro da Psicodoc. E você vai poder utilizar esses modelos dentro dos registros documentais de cada paciente, ou até mesmo enviando para que eles possam preencher através de um formulário. O primeiro passo, aqui na tela da Psicodoc, é clicar no menu da conta, vir em Configurações, escolher a aba Modelos de Docs, e aqui eu já tenho dois caminhos a seguir: adicionar um modelo manualmente ou com a PsicoIA. Para esse exemplo, eu vou utilizar o modelo manual. Cliquei aqui e vou adicionar um título. Vai ser uma avaliação do sono. Você pode digitar uma descrição e clicar em adicionar. Aqui eu já posso começar a construir esse formulário. Eu tenho as perguntas, os textos, alguns seletores, vamos passar por cada um deles. Vamos começar com as perguntas. Quando eu clico em mais pergunta, ele já me pede aqui para definir os parâmetros dessa pergunta. Eu tenho vários tipos de pergunta. O primeiro tipo é o texto longo. E para esse exemplo eu vou digitar: avalie a qualidade do seu sono. Aqui você pode digitar um texto de ajuda. Por exemplo, colocar alguma informação que você quer que o paciente não se esqueça de anotar. Vou colocar aqui, ó, exemplo, se roncou ou não. E eu vou clicar em salvar. Aqui ele já vai aparecer a primeira pergunta. Texto longo porque a pessoa pode ir digitando em várias linhas e vai crescendo o tamanho desse texto. O texto pode ser mais longo de fato. A próxima pergunta vai ser do tipo texto curto. E aqui eu vou colocar: que horas você acordou? Prontinho, já está aqui: que horas você acordou. Percebe que eu não coloquei o texto de ajuda, então ele não ficou nada aqui dentro. Se eu coloco aqui algum texto de ajuda, por exemplo, teste, ele vai aparecer aqui dentro para o paciente ver. Quando ele clica e começa a digitar, esse texto de ajuda já some. O próximo tipo de pergunta vai ser alternativas, e aqui eu vou colocar quantas horas de sono, e vou colocar as alternativas: 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. E aqui eu escolho se o paciente vai poder escolher apenas uma das alternativas, ou se é múltipla escolha, e eu deixo aqui desmarcado. Vou colocar aqui apenas uma das alternativas, e vou clicar em salvar. Prontinho, agora quando o paciente for responder ou você for registrar através da linha do tempo, apenas uma dessas alternativas vai poder ser selecionada. O próximo tipo de pergunta é escala linear, e aqui eu vou colocar: avalie seu sono de 0 a 10. O mínimo vai ser então 0, o máximo vai ser 10, passo vai ser 1, e esse passo significa o intervalo entre os valores da escala. Aqui em legenda início, eu vou colocar dormir muito mal. No meio, dormir ok. E no fim, dormir muito bem. Vou clicar em salvar. Percebe que aqui ele já me dá um range, uma escala que eu vou deslizando, e conforme eu deslizo, ele aumenta ou diminui o número aqui na frente. E aqui eu tenho dormir muito mal, dormir ok e dormir muito bem. E eu vou deixando isso daqui de acordo com a necessidade. Próximo tipo de pergunta, número. Vou colocar aqui quantas horas de sono. Então, se eu não quisesse ter perguntado quantas horas de sono em alternativas, eu poderia ter colocado aqui um número que o paciente ou você, quando for registrar, vai digitar. O outro tipo é data. Eu vou colocar data mesmo. E ele vem aqui para baixo, ó, é um seletor de data. E o último item é lista. Aqui é uma lista que vai ser possível adicionar vários itens dentro de uma pergunta. Então, se a pergunta for dificuldades que tive ao dormir, posso mostrar um campo de check, posso mostrar um campo de data, posso colocar 3 perguntas. Olha como vai ficar. Dificuldade, como superei, e aqui avaliação. Vou salvar. Aqui eu vou ter então uma pergunta, dificuldades que tive ao dormir, e as 3 perguntas para cada item que eu vou adicionando. Então aqui eu posso ter uma dificuldade, como superei a avaliação, aí eu clico em mais item, mais uma dificuldade, como superei a avaliação, e assim se segue. Eu poderia também ter colocado um campo de check para ele aparecer aqui no começo, poderia ter colocado um campo de data para ele aparecer aqui, eu determino isso como eu preferir. Então esses são os tipos de perguntas que eu posso colocar. Observe que no tipo texto longo tem essas instruções de resposta para PsicoIA. E isso é muito legal de se utilizar porque quando você for aplicar dentro do registro documental do paciente, você vai poder utilizar a IA para extrair do registro as informações para gerar automaticamente a resposta. E aqui você coloca como que ela deve extrair. Eu posso colocar, por exemplo,
o paciente já se sentiu ansioso ao dormir? E aqui eu coloco a pergunta: relate sobre sua ansiedade ao dormir. Vou clicar em salvar. E aí depois eu posso pedir para a psico-IA mesmo responder essa pergunta automaticamente. Vai ficar mais fácil daqui a pouco que eu vou mostrar. Percebe que eu fui colocando algumas perguntas que têm valores. E aqui ele já ativou o resultado quantitativo. O que significa isso? Eu posso atribuir pontuações. Por exemplo, quantas horas de sono? Eu vou colocar que 6 horas vale 1, que 7 horas vale 2, que 8 horas vale 3 e que 9 horas vale 4. Dessa forma, eu posso aqui em cima adicionar o resultado disso. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco quando eu for mostrar uma escala. Da mesma forma, eu posso ativar aqui as instruções. E aqui eu digito as instruções que você ou o paciente vão ler antes de preencher essa escala. Vou escrever teste aqui. Posso colocar também as referências e direitos autorais, e ele vem aqui para baixo, ó. Vou colocar mais um teste. E está pronto já o meu modelo, né? Clicando aqui em texto, eu posso adicionar títulos ou parágrafos. Em título, eu posso colocar avaliação, por exemplo. E serve para mim separar os itens aqui embaixo, ó. Então eu posso clicar nessa setinha para mover para cima, e ele vai separando as perguntas. Eu posso mover para baixo também. Posso adicionar um parágrafo, e aqui eu digito esse parágrafo. Sempre as perguntas vão lá para o final, mas eu posso puxar elas para cima ou para baixo. Clicando aqui eu posso editar essa pergunta. Posso também duplicar. Então se eu tenho essa pergunta aqui, ó, relate sobre a sua ansiedade. Quero duplicar? Clico aqui. Prontinho, eu tenho duas perguntas iguais. E agora eu posso clicar sobre uma delas para editar se eu quiser. E aqui eu tenho o botão de excluir apenas essa pergunta. Se eu quiser alterar o nome desse doc e a descrição, eu clico aqui em nome e descrição e faço as edições que eu quiser. Existe um recurso mais avançado que é para organizar as perguntas em abas. Eu vou mostrar aqui o que significa isso. Vou ativar e salvar. Agora todas as perguntas estão dentro da aba 1. E eu posso colocar outras perguntas em outras abas, ou até modificar as abas que essas perguntas estão. Que horas acordou? Eu vou clicar em editar e vou colocar em uma outra aba. Ó. Apareceu esse novo campo de aba aqui que não tinha antes. Vou colocar aba 2. Salvar. Prontinho, ó. Eu tenho a aba 1, que tem essas perguntas, e eu tenho a aba 2, que só tem essa pergunta. E eu posso aqui renomear essa aba, posso excluí-la, e se eu excluir, eu vou estar excluindo também todas as perguntas que fazem parte dela. Então, antes, se eu não quiser excluir uma pergunta, eu venho aqui e mudo ela de novo para a aba 1. Prontinho. Agora eu vou mostrar lá dentro de um registro documental como que acontece a aplicação deste modelo. Vou fechar aqui, ir num paciente, esse paciente de teste, e vou clicar aqui em mais item, avaliação do sono, que foi o que a gente acabou de criar. Já aparece aqui com as instruções, aqui eu já tenho as perguntas, aqui eu já tenho as alternativas, então eu posso ir preenchendo, ó. Avalie a qualidade do seu sono, ok. Que horas você acordou? 9 horas. Quantas horas de sono? 7 horas. Avalie seu sono de 0 a 10. Vou colocar aqui 1. Quantas horas de sono? 7 horas. Qual foi a data? Aqui tem o título e o texto. Aqui tem os itens, né? Ali, o tipo de pergunta lista. Então eu clico aqui em mais item, ó. E já apareceu aqui para mim, ó. Data, dificuldade, como superei e avaliação. Eu posso adicionando vários itens aqui dentro, ó. Então é muito legal esse tipo de pergunta, porque eu crio uma lista aqui dentro. Relate sobre sua ansiedade ao dormir. Lembra que a gente adicionou uma instrução para psico-IA? Porque todas as perguntas do tipo texto longo aparecem quando você vem em cima dela, ó, gerar resposta. E aí, ele já traz aqui, ó, o paciente se sentiu ansioso ao dormir? Claro, você pode adicionar mais coisa aqui, tem algo em mente para ajudar a IA a responder, mas é só clicar em gerar resposta e ela vai trazer a resposta baseado no que você já tem no registro documental desse paciente. Aqui ele trouxe que os registros não contêm informações específicas porque é um paciente que a gente acabou de adicionar. Então aqui eu apliquei esse modelo de doc. Agora ele é um doc desse paciente, né? E olha que interessante, aqui aparece o resultado quantitativo. Lembra que a gente colocou lá que 6 horas vale 1, 7 horas vale 2, 8 horas vale 3. Por que aquele deu 10? Porque eu acabei deixando ele somar também essa pergunta aqui, ó, quantas horas de sono. Então ele somou ali na pontuação. Se eu tiro isso e se eu tiro esse, ó, ele vai dar 2. Se eu mudo aqui para 8 horas, que vale 2, ele já mudou aqui para 3. Isso o que significa? Nessa escala nada, porque eu não configurei as faixas. Eu vou mostrar agora como que funciona uma escala real para você ver como que isso daqui é legal de se utilizar. Vou fechar aqui, voltar lá nos modelos. E agora eu vou escolher esse daqui que eu já tinha preparado, ó, o DAS 21. Aqui o que eu fiz? Adicionei as perguntas, são todas do tipo alternativas, e coloquei as pontuações de cada uma delas.
cadastrei aqui dentro, eu poderia também ter colocado as instruções, as referências, mas o que eu fiz foi cadastrar os resultados quantitativos. Então, eu vou clicar em editar e percebe o seguinte, ó. O primeiro construto é depressão. Qual que é o método de cálculo? O método de cálculo dessa escala é soma vezes 2. Quais são as perguntas que estão vinculadas? São essas perguntas aqui, porque essa escala funciona assim, né, o das 21. Selecionei elas. Aí o que significa, né? Qual que é a faixa quantitativa de cada um? Se for de 0 a 9 é normal, se for de 10 a 13 é leve, se for de 14 a 20 é moderado. E aí quando eu vou adicionar, eu posso escolher uma cor aqui para a área do gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu adicionei um segundo construto, que é o estresse, vinculei as perguntas correspondentes. Mesma forma, coloquei as faixas quantitativas. E por último, determinei aqui o construto ansiedade e escolhi as perguntas correspondentes e determinei a faixa quantitativa. Eu poderia continuar adicionando subescalas aqui. Ou até mesmo, se algum questionário, algum recurso que você vai adicionar não possui subescala, é só uma escala global, você poderia ter colocado aqui só uma, escrever escala global ou algo do tipo, e selecionar todas as perguntas aqui, porque daí ele já vai considerar que é uma escala global. Vou fechar, ir lá no paciente e aplicar agora essa escala para vocês verem como que é. Bom, já abri aqui o paciente, vou clicar aqui em mais item e vir em das 21. Quando eu clico, ele já aparece as perguntas, eu já vou começar a respondê-las. Prontinho, tá respondida. E aqui em cima eu já consigo ver o resultado quantitativo baseado naquilo que eu parametrizei lá em configurações. Olha, depressão deu 14, já cai aqui como moderado, porque de 14 a 20 é moderado. Estresse deu 12, é normal, de 0 a 14. E ansiedade deu 24, é extrema, de 20 a 42. E se eu clico aqui em cima, eu consigo ver as informações sobre esse cálculo. Então, se eu clicar, ele vai estar me falando quais são as faixas e como que foi feito esse cálculo. Para calcular depressão, foram somadas e multiplicadas por 2 as pontuações das seguintes perguntas. São essas perguntas que a gente parametrizou lá no modelo de doc. O que é legal é que eu consigo clicar aqui em mensuração e abrir essa tela de mensuração. Aqui eu posso mensurar como um todo ou como pergunta. Mas para ficar mais claro, eu vou adicionar mais uma escala, porque daí eu vou ter outra como referência. Prontinho, respondi aqui. Já tenho os resultados dessa segunda aplicação. E quando eu clico aqui em mensuração, eu posso escolher o resultado quantitativo da depressão. Vou clicar em ver gráfico. E ele já carregou aqui, ó. A primeira aplicação foi 14, a segunda foi 14. Eu acabei respondendo a mesma coisa. E ele já dá aqui quais são as faixas de resultado. Então, normal, leve, moderado, severo, muito severo. Eu consigo, então, ver graficamente isso para facilitar a minha análise. E consigo ver para cada uma das escalas. Olha, essa foi 12 a primeira, 14 a segunda. Mas elas ainda estão dentro de normal aqui, ó. Porque de 0 a 14 é normal. Tá aqui, normal azulzinho, que foi a cor que eu escolhi. Mesma coisa para ansiedade. Aqui, 24 a primeira, 24 a segunda. E está em extrema, né? Consigo também obter aqui o insight da psico-IA. Prontinho, aqui ele fala que os registros indicam o valor de 24 em ambas as anotações, que de acordo com a escala o valor está em extrema, e assim se segue, né? Vou voltar para cá e mostrar o que são essas outras formas de mensuração aqui embaixo. Aqui em cima eu consigo ver graficamente as dimensões, os construtos ali dessa escala, e aqui embaixo eu consigo ver as respostas de uma forma fácil. Então, ó, se eu quero esse daqui, ó, sentir minha boca seca, eu quero saber quais foram as respostas que o paciente deu ao longo do tempo. Eu clico aqui, ó, e ele vai me informar que no dia 8 e no dia 8, né, que foram essas duas aplicações, ele escolheu aplicou-se muito ou na maioria do tempo. Se eu escolher alguma outra aqui, ó, nesse dia foi essa resposta, nesse dia foi essa outra resposta. Então eu vejo de uma forma diferente só uma pergunta ao longo do tempo. E para finalizar, como que você envia esses docs para o paciente mesmo preencher? É só clicar aqui em mais item, escolher qual que você deseja, eu vou clicar aqui no DAS e clicar aqui em cima nesse aviãozinho. Cliquei, posso digitar uma mensagem de aplicação, e determino aqui que ele vai responder apenas uma vez, então resposta única, ou quero permitir várias respostas. Ele responde uma vez, clica no link e responde de novo, clica no link e responde mais uma vez, quantas vezes ele quiser até você cancelar essa aplicação. E se você colocou o WhatsApp do paciente aqui na ficha, como eu coloquei agora, vai aparecer mais uma opção, que é enviar solicitação de preenchimento pelo WhatsApp. Então, se você quer lembrar o paciente de ele responder em tal horário, você vem aqui, ó, dia 10 às 22 horas ele vai responder. Ou se eu escolhi várias respostas, eu posso colocar aqui, ó, que semanalmente, a partir do dia 11 às 10 horas da manhã, ele vai ser lembrado de responder. Então, dia 11 é quarta-feira às 10 horas, depois na outra quarta, depois na outra quarta, e assim se segue. Eu posso colocar por dia, por quinzena ou por mês. Bom, é assim que funciona para você cadastrar os seus modelos de docs aqui na Psicodoc.
qualquer dúvida, é só clicar aqui embaixo em suporte e agendar o treinamento ao vivo, entrar na nossa comunidade no WhatsApp ou chamar o nosso suporte oficial através do WhatsApp. Até mais!